Boa noite. Ai, gente, se eu contar para vocês não sabem tanto, estou nervosa. Jesus! Eu sou de Mato Grosso do Sul, não sei se alguém aqui conhece ou não, já ouviu falar, terra do Pantanal, da Juma, Marruá, de Bonito, conhece? Que bom. Estou nervosa para burro, porque fui convidada para falar para vocês sobre constelação familiar. Eu sou consteladora familiar, psicanalista também, que nem o colega André. E aí eu pensei assim, falei, puxa vida, vai estar um monte de gente jovem lá como eu, né? E aí eu falei, senhora. E aí eu pensei assim, eu vou levar um tema mais interessante para eles. Um tema que fala muito sobre mim. E falando sobre mim, eu acredito que vai falar muito sobre cada um de vocês aqui também. A gente está acostumado, já faz algum tempo, a ficar achando que a gente tem que seguir um script para ser feliz, né? Então a gente acha que quando a gente se formar, a gente vai ser super feliz, a gente vai encontrar um super emprego, né? A gente vai comprar uma casa legal, um apartamento legal, vai casar com aquele maridão, né? Aí eu não dei essa sorte, mas tudo bem. E aí vai casar com o maridão ou com a esposa, vai ter filhos, e aí seremos felizes para o resto da vida. Nossa, seria incrível, né? Seria maravilhoso se isso acontecesse, não é verdade? E eu me lembro, quando eu estava aí, no lugar de vocês, e eu pensava igualzinho. Só que aí a gente se forma, acha um emprego legal, alguns são até concursados, esse é o melhor, né? Tem gente que já entra na faculdade estudando para concurso, né? Só que aí a gente consegue o nosso emprego, consegue o nosso carrão, conhece aquela esposa linda, aquele marido maravilhoso, faz lá 4 filhos e começa a perceber que ainda não se encontrou, que ainda não se achou, ainda não se sente pleno, sabe? Parece que tudo continua desinteressante. Parece que sempre eu estou querendo buscar mais, estou querendo chegar sempre em algum lugar. Acontece que não é só jovem, não. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que, eu pensando em mim, que eu falei, né? Eu acho que se tivesse uma doidinha que tivesse falado para mim, e eu tivesse sentada aí no lugar de vocês, eu ia pensar um pouco em pensar algumas coisas diferentes, né? O fato é que, cada vez mais que eu busco no exterior, mais vazio eu fico dentro de mim, né? Porque, quanto mais eu busco no mundo das ilusões, no mundo da casa, carro, apartamento, família, mais distante eu fico dentro de mim mesma. Eu fico imaginando aqui que muitos de vocês se sentem um pouco perdidos. E, às vezes, nem divide com o coleguinha, né? Porque acha que o coleguinha está no caminho certo. Por quê? O pai dele fez administração, ele já vai cuidar do negócio da família, né? Ou então outras pessoas de outras faculdades, porque não é só o curso de administração que passa por isso, né? Várias pessoas passam por isso. E aí meu pai é médico, eu vou ser médico, minha mãe é médica, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, né? Acontece que chega um determinado momento da minha vida que eu percebo que não era médico que eu queria ser. Mas tá bom, Bianca, você falou isso aí, muito bonito, muito legal, já entendi o recado, já estava até percebendo isso já faz um tempo, porque está toda hora estampado em todos os lugares, né? Que a gente precisa se conectar com a nossa essência, né? O que seria, então, essa tal de essência que você está falando? A essência é o sentido que eu tenho para mim, da minha vida. O que é importante para mim? Quais são os valores que eu me dediquei a vida inteira? O que é valor? Por que valor, gente? Valor não tem preço. Valor não é negociável. Quando eu me respeito, quando eu sou íntegra comigo mesmo, olha que interessante. Por isso que eu falo que eu estou falando de mim. Quando eu falo para mim, quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu me honro, eu consigo dividir isso com o outro. E a vida, como o André falou, em alguns momentos da palestra dele, é sobre energia, sim. É sobre eu conseguir me autocuidar para poder cuidar do outro. Senão, não há essa possibilidade.
Então, se eu estou vazia dentro de mim, se eu não estou cheia de si, se eu não estou plena, divina, maravilhosa, né? O que acontece? Eu não consigo extravasar isso. E a única linguagem que a gente consegue alcançar essa essência é a linguagem do amor. Ai, meu Deus, lá vem a maluca agora. A maluca agora vai falar de amor, né? Agora vai falar da nave que vai vir buscar a gente, mas é real. Tudo parte de onde eu estou, de como eu sou, de como eu me percebo no mundo. O que eu faço para ficar legal, para ficar leve o mundo para mim, porque assim eu consigo fazer com que o mundo de vocês fique leve também. Acontece que as pessoas estão pensando só em levar vantagem, né? Eu não vou falar que o brasileiro é disso, porque eu também não quero funilar, né? Porque não é só brasileiro que é disso, não, né? Mas, enquanto a gente ficar nesse jogo que eu tenho que ganhar alguma coisa, que eu tenho que levar vantagem de alguma coisa, na real, não vai rolar. Sabe aquele mundo das infinitas possibilidades que andam falando hoje em dia? Ele existe. Ele existe, cara. E ele é maravilhoso. Só que, para eu acessar isso, eu tenho que acessar primeiro o que está dentro de mim. Primeiro, eu preciso me encontrar. Primeiro, eu preciso entender que quem tem valor aqui nessa história, nessa vida, nesse mundo, sou eu. Né? Então, a gente montou um projeto, eu e Carla, e esse projeto se chama Reconte-se. Bianca, por que Reconte-se? Porque se recontar de uma maneira amável, de uma maneira amorosa, de uma maneira gentil consigo mesmo, é poder curar as feridas para elas não continuarem vindo no nosso caminho. Porque, senão, vira aquela história da comunicação não violenta. Porque é o meu corpo de dor falando com o seu corpo de dor. Né? Então, eu estou lá no trânsito, mas eu tenho hora para chegar em casa, isso, aquilo, outro, e o outro também. E aí eu desço do carro bravo, ele também desce também. Né? Por quê? Porque andamos vazios. Então, a ideia é de você se recontar e acolher tudo que foi como foi. Não há outra possibilidade da gente se conectar com o mundo de uma maneira mais saudável, a não ser se honrando, se respeitando, se amando. Eu trouxe uma cola aqui, mas eu fiquei com vergonha de subir com a cola, né? E aí eu pensei assim, vai acabar o assunto, né? Porque o André falou para caramba, falou 20 minutos, é a primeira palestra que eu estou fazendo na minha vida, nunca falei para tanta gente, né? Espero que não seja a última. Mas eu pensei assim, vou ter que enrolar, né? Chegou a hora. Chegou a hora de eu enrolar, porque diz que falta 10 minutos ainda para eu falar aqui, e eu não tenho ideia do que falar para vocês. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi uma coisa muito interessante. Que quanto mais autêntica e original eu for, mais eu me conecto com cada um de vocês. Porque eu não estou sozinha. Não sou só eu que não tem texto. Não sou só eu que não tenho o que falar, muitas vezes. Todos nós aqui entram nessa piração. Né? O reconte, sabe o que é? Sou eu entender que não estou sozinha, que eu estou sempre com alguém. Alguém tem ideia de com quem eu ando sempre? Alguém? Alguém? Tem ideia? Não? Ai, gente, não acredito. Gente, com quem que eu ando? Eu estou com a pessoa aqui. Comigo mesma, é óbvio. Eu ando comigo mesma. E cada um de vocês anda consigo. Só que a ideia de andar consigo não é ficar se preocupando com a roupa, que eu fiquei me preocupando, com o cabelo que eu cortei esses dias. Meu cabelo era lindo, enorme, cortei. Mudei demais por dentro e eu tinha que mudar por fora também. A ideia é a gente se preocupar com a mensagem que a gente recebe do colega todo dia, com a mensagem que a gente recebe do marido, com a mensagem que a gente recebe dos nossos pais. Eu não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas, na real, qual é a possibilidade da gente ter outro pai e outra mãe? Nenhuma, né? Porque, senão, a gente não ia estar aqui. Tem que ser aquele pai, tem que ser aquela mãe.
Então, quando eu percebo, me dou conta disso, dessas coisas, e que eu não me prendo mais nisso, a vida começa a ficar muito mais fácil. Então, eu quero falar para vocês que, quanto mais natural vocês forem, quanto mais íntegro vocês forem, isso é real, tá? Isso é real. Quanto mais sinceros vocês forem, mais a vida vai dar para vocês. Mais tranquilidade nos pensamentos vocês vão ter. Menos violência, como o André falou, da comunicação não violenta, menos violência vocês vão trazer para o seio da família de vocês. Então, como eu estava falando do pai, do filho, da mãe, nós escolhemos vir aqui com essas pessoas. O fato é que elas devem ter alguma coisa muito interessante para contar para a gente. E a gente escolhe o nosso chefe. Ele deve ter alguma coisa interessante. E aí você vai andando na vida e vai dando match. Sabe o match? Então, você dá match com o seu coleguinha André, provavelmente ele tem alguma coisa para te dizer também. Aí você vai dando match, dá match com o Ed. Escuta. A vida está aí. E o convite do Reconte é para você escutar o que está sendo falado do seu lado. Porque as coisas acontecem com vocês porque tem que acontecer com vocês. Porque as que acontecem comigo tem que acontecer comigo. Então, todos estão aqui na mesma jornada, na mesma caminhada. E só há duas possibilidades, tá? Só há duas possibilidades, embora pareça que são infinitas as possibilidades, mas escolha mesmo que temos são apenas duas. Ou é para cima, ou é para o espiritual, ou sou eu elevar a minha consciência e perceber que há um mundo muito mais fácil, muito mais leve, ou sou eu ficar cada vez mais na terra, né? Na questão dos desejos, na questão do ter e de nunca ser. Né? Eu não sei se vocês conhecem constelação familiar, mas a constelação familiar ela fala sobre o quanto de emaranhados, aquele fio de alta tensão que André colocou antes, o tanto de emaranhado que temos na nossa vida. E se não elevarmos o nosso nível de consciência, que seria se conectar com seus valores, a probabilidade de se emaranhar com outras pessoas é muito maior. Não pense vocês que vocês não se emaranham quando vocês não são leais. Não pense vocês que vocês não se emaranham quando vocês não são íntegros. A energia fica. Nós somos formados por corpo e espírito, não é isso? Matéria, corpo, essa nave que eu estou aqui no mundo, a louca já está falando de extraterrestre. A nave, que é o meu corpo, né? E o meu espírito. E eu tenho que alimentar o meu espírito, gente. O corpo eu preciso alimentar melhor um pouquinho também. Mas o espírito é ideal, tá? Porque quando a mente está sã, não há outra possibilidade. O corpo também fica são. Né? A constelação familiar, vamos lá. A gente tem um sistema, tá? Nós estamos formando agora um sistema. Estamos formando um sistema onde eu, hierarquicamente, estou ocupando uma posição diferenciada. Afinal de contas, eu estou com o microfone na mão. Né? Só que, dentro desse sistema, primeiro, os sistemas, quando se fala de sistema, ele é cristalizado. Tá? O sistema ele não tem como você... não é um método, por exemplo, que você vai agregando. Né? O sistema é cristalizado. Então, eu, Bianca, vim do Abelardo, da Sônia, vim do meu avô, da minha avó, e assim sucessivamente, todo mundo lá atrás. Bert Hellinger, um terapeuta alemão, ele pesquisou e viu que eu consigo, através da física quântica, desemaranhar alguma questão daquele sistema que está cristalizado. Então, por exemplo, ficar repetindo padrão. Né? Então, por exemplo, se o meu pai... Vamos usar esse exemplo, que eu acho um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Se meu pai, por exemplo, bebe, é alcoólatra, então não há chance de... Se eu não olhar com amorosidade, se eu não incluir esse pai, não há chance de não vir outro alcoólatra.
Então, Bert Hellinger fala que todos têm que pertencer a esse sistema. Então, não interessa se você é um alcoólatra, se você rouba, se você é mãe solteira. Não, porque tem família assim ainda hoje, né? Mas tudo bem. Então, não interessa. Todas as vezes que você excluir alguma questão, ela vai voltar a ser incluída no seu sistema. Né? A outra questão que Bert Hellinger... São 3 leis, tá? As leis são maravilhosas, viu, gente? As leis do universo, as leis da constelação familiar. Não burlem as leis, porque não dá certo. Tá? Então, a primeira é pertencimento, a segunda é hierarquia. Então, quem veio primeiro no sistema, meu pai e minha mãe chegaram primeiro na minha vida. Né? Então, eles têm a precedência, não a preferência. Tá? Então, eles precedem a mim. Então, se eu tenho um irmão mais velho, ele veio primeiro. Ele não tem a preferência, ele tem a precedência. Tá? E a última lei é do equilíbrio. Essa é muito fácil, fácil demais. Dia a dia, corriqueiro, todo mundo faz. É o equilíbrio entre dar e receber. Então, se eu recebo de uma amiga, eu dou na mesma proporção para essa amiga. Então, se o meu namorado, o meu esposo faz alguma coisa, eu retribuo na mesma proporção. Fácil, fácil. Todo mundo faz isso. Que ninguém dá demais, ninguém pega demais, super fácil. Né? E a constelação familiar, o que eu faço? Eu abro um campo de constelação familiar. Eu, através da física quântica, do campo morfogenético da pessoa, eu consigo desemaranhar alguma questão que está lá. Tá? A gente faz... Isso aparece no campo da constelação. Então, a gente aparece lá se tem alguma questão de álcool, como eu falei, aparece se tem uma criança que não pôde vir, um natimorto também aparece. Então, são N questões que aparecem na constelação. E, de fato, eu pensei em falar sobre o que podemos fazer para não nos emaranharmos, que seria se respeitar e se amar antes de qualquer outra questão. Não é ser egoísta, tá, gente? Quando eu me respeito, eu me amo, eu me honro, eu faço isso por o outro naturalmente. Então, se eu for falar de constelação, realmente o tempo fica muito curto. Aí eu tenho coisa para falar para mais de hora aqui para vocês. E a constelação familiar, ela é específica para uma questão. Então, você vai lá no meu consultório, e você traz já essa questão. Essa questão tem que ser pontual. Né? Eu não vou ficar analisando você como eu faço na psicanálise, através do discurso. Né? Eu analiso apenas o campo do emaranhado que você trouxe. E, sabendo que é um sistema, eu consigo fazer isso na empresa, eu consigo fazer isso familiar, eu consigo fazer isso em escola, em tudo quanto é lugar. Ok? Obrigada. Boa noite.